Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Livro. O tema da aula de hoje é tumores cardíacos. Eu sou a Thaís Castro da La Libera, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O livro utilizado como base para a apresentação dessa aula foi o Mollins and Adams, Heart Disease, no capítulo 72 e utilizado algumas bibliografias complementares relatadas no final da apresentação. Então, os tumores cardíacos são um grupo de doenças cardíacas de rara incidência na população de uma maneira geral e mais rara ainda na população pediátrica, com índices aproximados de 0,027 a 0,08. Porém, a sua incidência vem aumentando com o advento dos exames radiológicos, ou seja, tem tido mais diagnósticos da doença. Eles podem ser classificados em primários e secundários. Os primários, eles são associados a doenças sistêmicas ou a uma embolia periférica, sendo menos de 10% deles malignos. E os secundários são mais pouco frequentes ainda na população pediátrica, porque geralmente acometem o miocárdio e pericárdico e estão associados a tumores metastáticos, que resulta de uma disseminação hematogênica ou uma invasão direta ou crescimento tumoral através da veia cava para o átrio direito. Os tumores cardíacos, eles podem causar sintomas variados e inespecíficos devido a uma variedade de mecanismos, seja elas por formação de êmbolos, que geralmente é sistêmica, mas pode ser pulmonar, obstrução da circulação do coração, ou das válvulas cardíacas devido ao efeito de massa, produzindo sintomas de insuficiência cardíaca, interferência direta nas válvulas cardíacas, causando regurgitação, invasão direta do miocárdio, resultando num comprometimento da função ventricular, tanto direita quanto esquerda, arritmias, bloqueios cardíacos ou derrame pericárdico. O envolvimento do próprio pericárdio, que pode causar derrame, tamponamento e sintomas sistêmicos. É uma doença rara que o desenvolvimento dela na história é bem longo entre um fato e outro. Então, o primeiro caso, ele foi relatado somente em 1562, que foi feito através de uma autópsia. Só em 1934, esse diagnóstico foi feito com um paciente ainda em vida. Porém, só em 1942 foi realizada a primeira tentativa de cirurgia para ressecção, porém o paciente foi a óbito logo após o procedimento. Então, em 1955, que foi realizada a primeira cirurgia com excisão do tumor com sucesso. São diversos tipos de tumores cardíacos, cuja prevalência vai variar de acordo com a idade. Em recém-nascidos e crianças mais jovens, em ordem de maior incidência são primeiro os rabdomiomas, depois os fibromas e depois os teratomas. E em crianças mais velhas e adolescentes, os mixomas, os rabdomiomas e os fibromas. Os exames de imagem são necessários tanto para diagnóstico quanto para uma definição terapêutica, para estadiamento e segmento do caso. Então, o eletrocardiograma geralmente é normal e cerca de 47% dos casos vão apresentar alguma alteração. E essas alterações vão depender da localização e do tamanho do tumor, que podem causar alterações segmentares, sobrecargas, pré-excitação e até arritmias. A radiografia de tórax geralmente é normal, mas ela pode mostrar uma cardiomegalia, anormalidades de silhueta cardíaca e até mesmo calcificações inespecíficas intracardíacas. O ecocardiograma é o exame padrão ouro para esse diagnóstico. Então, a gente tem com maior facilidade a ecocardiografia transtorácica, que geralmente já identifica o tumor, mas a transesofágica é a mais indicada por maior proximidade com os átrios e a própria estrutura cardíaca para delimitar acometimento. Para uma complementação diagnóstica, pode ser necessária a realização de uma ressonância devido à sua capacidade de caracterizar melhor tecidos moles, além de fornecer imagens anatômicas detalhadas em sequências de T1 e T2, a perfusão em repouso e uma imagem com realce tardio com gadolínio vão oferecer mais pistas sobre o tipo de tumor, além de diferenciar esse tumor em trombos e em tumores benignos e malignos. Pode ser realizado uma angiografia em casos com defeito de enchimento intracavitário ou uma obliteração da cavidade por grandes tumores.
E menos utilizado é a biópsia dessa massa, porém, porque ela tem uma possibilidade de grande disseminação de êmbolos. Então, vamos começar primeiro falando do rabdomioma. Ele é o tumor cardíaco mais prevalente na população pediátrica, cuja sua incidência vai variar de 45% a 80% dos tumores primários. E o diagnóstico e a incidência é nos menores de 1 ano de vida. Ele pode até ser feito um diagnóstico durante o período neonatal, através de um ecocardiograma fetal, mas a maioria dos diagnósticos são feitos somente após o nascimento. Dependendo da sua extensão, ele pode levar a uma morte súbita com compressão de grandes estruturas cardíacas e o feixe de His. Aproximadamente 80% a 90% desses casos estão associados à esclerose tuberosa, que é uma síndrome genética de apresentação clínica variável, que pode cursar com déficit cognitivo, convulsões, múltiplos angiofibromas faciais, manchas na pele, múltiplos hematomas retinianos e rabdomioma cardíacos. É importante saber disso, porque a partir do diagnóstico é orientado a fazer um aconselhamento familiar para investigar essa doença. A sua apresentação anatômica ela é bem característica. Eles são em múltiplos, pode ser único, mas a maioria deles são múltiplos, bem delimitados, não encapsulados, de uma coloração branca acinzentada, que geralmente se acomete mais os ventrículos, tem uma característica intramural que pode invadir o espaço intracavitário. Então, sua apresentação clínica vai depender da quantidade do tamanho e da posição dos tumores. Ele pode simular um quadro de hipoplasia do coração direito, uma vez que o principal ventrículo acometido é o ventrículo direito. Então, ele pode levar a cianose, obstrução da válvula tricúspide e até obstrução da via de saída do ventrículo direito. Geralmente vai apresentar alterações no eletrocardiograma, como desvio de eixo, sobrecargas e arritmias, mas a sua radiografia de tórax é normal. Então, nessa imagem ecocardiográfica, na primeira imagem é um corte apical 4 câmaras, mostrando duas massas extensas nos ventrículos, tanto direito e esquerdo, e na imagem em B, temos num corte subcostal, mostrando a extensão dessa massa, que sobra quase nenhum espaço intraventricular. Já nessa imagem, é um ecocardiograma fetal, que mostra em R a extensão dessa massa, progredindo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, desviando o septo interventricular, que são essas massas em R, mas tem o número 1, número 2 e número 3. Então, essas imagens de coloração mais hiperecogênica são os rabdomiomas. Então, para definir para avaliar e definir o esquema terapêutico para o paciente, é necessário avaliar tanto o comprometimento sistêmico desse tumor, quanto o ritmo cardíaco. Se não tiver nenhuma alteração, tanto do sistêmica quanto do ritmo cardíaco, a conduta é observar, porque a regressão é completa na maioria dos casos, uma vez que esse tumor é hormônio dependente. Então, à medida que tem a diminuição da exposição de hormônios da criança quando tem o nascimento, esse tumor vai regredindo. A excisão parcial ela é indicada nos casos em que tem um comprometimento sistêmico, principalmente obstruindo a via de saída, mas ela é mais rara. Agora, falando do fibroma, ele é o segundo tumor cardíaco mais comum na faixa etária pediátrica e tem associação com algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Gorlin, que é uma doença autossômica dominante, caracterizada por alterações esqueléticas e de desenvolvimento com tendências a neoplasias. Então, também no diagnóstico é orientado a realizar o aconselhamento genético com essa família e seguir com as especialidades. E também a polipomatose adenomatosa familiar. Sua apresentação, diferente dos rabdomiomas, é que eles são únicos, não encapsulados, tem uma coloração branca também, mas vai envolver geralmente o ventrículo esquerdo ou o septo interventricular, e são de acometimento intramural. Então, como geralmente ele vai acometer o ventrículo esquerdo, ele pode simular uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, tanto por uma obstrução do ventrículo esquerdo, como obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Pode causar arritmias quando estendido para o septo interventricular, causando bloqueios, taquicardias supra ou ventriculares. A radiografia de tórax geralmente é normal, porém, em casos que essa massa é extensa, pode levar a cardiomegalia e edema pulmonar. Então, nessa imagem, em A,
temos um corte apical, que está 4 câmaras abrindo para os 5 câmaras, focando no ventrículo esquerdo, em que tem uma massa de grande tamanho acometendo o ventrículo esquerdo e invadindo a aorta. E esse tumor, ele é homogêneo e encapsulado, dá para ver essa imagem em torno com um realce mais hiperecogênico do que a própria massa. E em B, a gente tem um outro corte subcostal que mostra também essa progressão do tumor. O tratamento também a gente avalia o comprometimento sistêmico e o ritmo cardíaco. Porém, esses tumores, eles devem, quando sintomáticos, eles devem ser completamente ressecados, não com uma ressecção parcial. Dados observacionais de estudos mostram que essa ressecção completa cura a arritmia que o paciente pode desenvolver e os sintomas de uma hipoplasia do coração esquerdo. Em casos graves, quando a imagem quando essa massa é grande, pode ser indicado um transplante cardíaco, porque a ressecção dela pode levar a uma falha na função cardíaca. O mixoma, ele corresponde a 50% dos tumores cardíacos na população geral, mas só 6% na população pediátrica. Ele pode estar associado a distúrbios endocrinológicos e não neoplásicos e tem associação com um complexo de carne, em que são múltiplos tumores, incluindo mixomas atriais e extras cardíacos e vários tumores endócrinos. Portadores desse complexo de carne também apresentam anormalidades de pigmentação, névoos azuis em face, pescoço e tronco. Lembrando que é um tumor que ele acomete as crianças um pouco mais velhas ou adolescentes. A sua apresentação, eles podem ser únicos ou múltiplos, mas mais raramente, geralmente são únicos. São de uma estrutura mais friável, pedunculada e gelatinosa, com uma coloração marrom clara avermelhada. Eles podem ser calcificados e a localização dele é preferencialmente em átrios, 75% deles em átrio esquerdo e 25% deles em átrio direito. Então, nessa imagem, no vídeo, né, o primeiro vídeo à esquerda, temos um ecocardiograma mostrando essa massa pedunculada que muda sua localização de acordo com a sístole ou a diástole. E ela invade do átrio para o ventrículo. Então, mostra que são grandes esses tumores. Então, o quadro clínico, raramente ele vai ser assintomático. Ele é conhecido por formar uma tríade em que causa obstrução cardíaca, embolia e uma doença sistêmica. Esse quadro sistêmico é secundário a que esse próprio tumor faz uma secreção de interleucina 6. Então, ele vai levar a uma febre persistente, mal-estar, perda de peso, artralgia, mialgia, anemia, trombocitopenia e até aumento de gama-globulina. A liberação de êmbolos em coronárias pode levar também a isquemias e infarto, e as alterações eletrocardiográficas vão ser sugestivas dessa alteração. E geralmente a radiografia de tórax é normal. Então, o tratamento, uma vez que o diagnóstico tenha sido feito através dos exames de imagem, orientado para realizar uma investigação mais completa para avaliar se não tem a presença disso em outros locais de acometimento. E a recisão cirúrgica tem que ser imediata, ampla, e você tira o ponto de fixação da massa. Os teratomas, eles são raros, porém com alta mortalidade devido ao seu crescimento progressivo rápido. Eles são únicos, encapsulados, formados por múltiplos cistos internamente e têm uma coloração mais acinzentada. O quadro clínico, geralmente esses tumores são benignos, porém, devido ao seu crescimento rápido, ele causa sintomas malignos, como o tamponamento cardíaco, pode levar até uma hidrópsia fetal e o óbito. E o óbito pode ser tanto intraútero quanto logo após o nascimento. Então, nessa imagem em A, nós temos um corte apical 4 câmaras, mostrando essa massa heterogênea bem extensa e com vacúolos interno a essa massa em coloração mais hipoecogênica. E em B tem essa mesma imagem, só que num outro corte mostrando a extensão dela. Já nessa imagem é um ecocardiograma fetal que mostra o tamanho e a extensão dessa massa. É um feto de 32 semanas e em A tem uma grande massa pericárdica e já na imagem em B a gente consegue ver até um derrame pericárdico com essa incoloração avermelhada ao Doppler. Então, quando o teratoma é detectado, é necessário avaliar
frequentemente para avaliar se esse tumor está progredindo ou regredindo de tamanho. E a indicação cirúrgica, ela deve ser realizada antes mesmo de qualquer tipo de sintoma que o teratoma pode causar na criança, uma vez que esses sintomas podem ser rápidos, súbitos e fatais. Então, idealmente, o tumor pode ser removido por uma cirurgia intraútero, então ainda na fase fetal, ou uma abordagem logo após o nascimento e em precoce. Com esse tempo, a depender do tamanho do tumor e das condições hemodinâmicas do paciente. Por isso, é orientado o nascimento num serviço de referência para a realização desse procedimento. Então, nessa imagem, retirada de um artigo brasileiro, tem os principais tipos dos tumores cardíacos e as principais localizações que eles podem acometer, para, numa avaliação inicial, conseguir saber diferenciar inicialmente as principais causas. Então, em vermelho, a gente tem os rabdomiomas, que acometem mais os ventrículos. Em azul, a gente tem os mixomas, que acometem mais principalmente os átrios. Os fibromas, em coloração amarela, que são mais no ventrículo direito, no ápice. E os teratomas em verde, mais acometendo o átrio esquerdo. E agora, nessa imagem, é um fluxograma para resumir as principais características e as condutas a ser feito. Então, na suspeita de um tumor cardíaco, a gente tem que diferenciar se é um tumor primário ou secundário. Então, se é primário, a gente pensa no tumor primário mais comum, que são mixomas, teratomas, porém, os tumores primários de crescimento mais rápido para poder diferenciar a conduta. Então, se a massa é atrial, a gente pensa mais em hemangioma, linfoma mais raro na população pediátrica, né? Esses dois primeiros, o mixoma e o sarcoma, que não tem relatos na população pediátrica. E a massa ventricular, que é mais provável rabdomioma ou fibroma, e a definição de conduta a partir da caracterização dessa doença. Então, essas foram as referências. Obrigada.